Eu sou Daniel. Eu sou Amanda. Sou Bruna. Sou Mariana. Esse é mais um episódio do podcast da disciplina Saúde Mental do curso de Medicina da Univasf. Hoje teremos o prazer de conversar sobre as dores e as delícias de ser um profissional da saúde mental com a Ana Iris, que é psicóloga e atualmente trabalha em um centro de atenção psicossocial. Bom dia, Ana Iris, tudo bem? Bom dia. Como o Daniel já falou, eu sou Ana Iris. Sou especialista em saúde mental, hospitalar e organizacional e estou aqui para falar um pouco sobre o meu trabalho. Ótimo. Nos conta pra gente um pouquinho como é a rotina de ser um profissional ligado ao atendimento de pessoas com transtornos mentais. Então, aparentemente a gente precisa ter um cronograma que todo CAPS tem, que é triagem, que é o acolhimento inicial. Depois a gente vai traçar se o perfil é CAPS ou não, para depois direcionar cada paciente para o atendimento correto naquele momento. Só que a gente se depara com o inesperado. Então, mesmo a gente ciente do que vai fazer, a gente tem que estar preparado para situações que muitas vezes fogem da curva. Então, trabalhar com saúde mental, com transtornos graves e persistentes, como é o perfil do CAPS, é estar preparado para o inesperado. Então, a rotina é justamente essa, a gente se preparar para situações que muitas vezes nós não estamos esperando. Entendi. Certo. Ô, Anaíris, você poderia nos dizer quais são os desafios que você julga serem mais presentes no seu dia a dia profissional? Então, os desafios eles são inúmeros, tanto para o psiquiatra quanto para o psicólogo e todos os demais da equipe, mas pontuando alguns, o grande desafio do CAPS são as outras unidades de saúde entenderem quais são os seus papéis. A exemplo da unidade básica de saúde, da UPA, que muitas vezes chegam até o serviço pessoas que não são necessariamente perfil CAPS, mas que não recebem atendimento nessas unidades. Então, a gente se depara diariamente com a necessidade de que as outras unidades de saúde entendam o seu papel, entendam o papel do CAPS também. Então, muitas vezes a gente está no CAPS e recebe SAMU com pacientes em crise, e nós sabemos que paciente em crise é UPA, então urgência independente se é referente a questões físicas ou mentais, é UPA. E muitas vezes eu, como psicóloga, recebo a SAMU quando não sou profissional qualificada para isso. Então, a gente se depara muito com essas dificuldades. E eu acho que seja o desafio maior. Não necessariamente com o paciente nem acompanhante, mas com os demais profissionais de saúde, com as demais unidades de saúde, entenderem quais são os nossos papéis e poder exercer da melhor maneira possível. E tem outra questão também, que quando a gente fala em CAPS, a gente não fala em um atendimento que o paciente é atendido e depois vai para casa. Envolve todo um contexto. Então, falando muito da questão do psiquiatra e do psicólogo, quando a gente está em atendimento, a gente irá avaliar todas as questões, não só os sintomas, não só o que o paciente está se queixando mais, mas todo o contexto da vida dele, como socioeconômico, familiar, qual é o papel que essa pessoa está exercendo na sociedade, quais dificuldades de convivência ele está tendo. Então, é um grande desafio também, poder acolher cada paciente de uma forma tão ampla, em um curto período de tempo, com inúmeros atendimentos por dia, mas que são necessários. Então, o psiquiatra e o psicólogo, ele precisa estar preparado
para poder atender aquela pessoa de uma maneira ampla na vida dela. Claro que sempre dentro do limite, dentro daquilo que a gente pode fazer. Então, citando um exemplo da psiquiatria. O psiquiatra, no atendimento, ele não só vai avaliar as queixas, os sintomas do paciente, ele vai avaliar se aquele paciente está sendo acompanhado pela família e, se não, por qual motivo. Ele vai avaliar se aquele paciente está tendo alguma dificuldade financeira de ter acesso aos medicamentos que não são dados pelo serviço. Então, tudo isso é avaliado na consulta. Então, a gente precisa estar preparado para poder ter esse feeling, ter esse olhar para todas as questões da vida de cada paciente. Então, são desafios que a gente se depara diariamente. Então, uma consulta que talvez na unidade básica seria mais prática, no CAPS, ela se prolonga mais, ela se aprofunda mais. A gente entende o contexto geral do indivíduo para que a gente possa ajudar da melhor maneira possível. Entendi, Ana Iris. Só de maneira breve, no caso, uma forma de tentar atenuar esse problema, contornar um pouco, você acha que seria aumentando o número de profissionais, no caso psicólogos e psiquiatras, dentro de locais como o CAPS? Então, é importante que tenha mais profissionais, mas de uma forma bem individual. Não acredito que seja o problema em si. Eu acho que realmente é importante que tenha um número maior, porém é necessário que as outras unidades possam acolher mais. Então, por exemplo, o que é perfil CAPS? Transtornos graves e persistentes. Então, a gente está acolhendo situações, demandas, indivíduos acometidos por transtornos em níveis que ainda não são CAPS. Então, mesmo que o CAPS tenha um número maior de profissionais, a gente não pode sair daquele perfil, como a gente tem saído muito, para atender demandas que não são nossas. Porque quando a gente deixa de atender uma demanda que não é nossa, a gente tem mais tempo, mais espaço para atender realmente quem é perfil CAPS. Então, sim, é necessário que se tenha mais psiquiatras, mais psicólogos, enfermeiros, assistente social, mas também é preciso ter uma consciência dos demais serviços de saúde. Certo. Bem, Ana, diz assim, diante do exposto, né, a gente não poderia deixar de te perguntar se você se sente recompensada em ser uma profissional da área da saúde mental. Olha, sim, nos últimos anos eu percebi, e a gente pôde perceber muito agora no contexto pandêmico, uma valorização maior do profissional da psicologia. E, historicamente, a gente se depara muito com situações onde o psicólogo e o psiquiatra, por exemplo, tinham uma atuação conflituosa. Então, na minha experiência, eu vivenciei muito isso. E agora, nos últimos anos, eu vi o quanto isso mudou, o quanto o psicólogo vem sendo mais valorizado, principalmente entre os profissionais. E falando também da questão da psiquiatria, apesar de ser uma área muito buscada pelas pessoas, ainda há uma resistência, um medo de buscar o psiquiatra, o medo de buscar o psicólogo, o atendimento. Então, eu percebo que, hoje em dia, isso vem mudando muito, tanto para a psiquiatria quanto para a psicologia. Hoje, as pessoas têm um olhar maior para a psicologia, para a psiquiatria, o medo de que eu possa estar ficando louco, como é a queixa deles. Eu não procuro um psiquiatra, um psicólogo, porque eu não estou ficando louco. Então, essa visão das pessoas vem mudando bastante, e o contexto pandêmico que a gente se encontra agora tem trazido realmente esse novo olhar, tanto para o psicólogo quanto para o psiquiatra. Ana Iris, em relação ao SUS, o que te gratifica em trabalhar nesse âmbito no sistema público?
Então, a grande gratificação de trabalhar no SUS é poder ofertar atendimento para pessoas que não têm condições financeiras de arcar com tratamento numa rede privada. Então, diariamente a gente se depara com situações de pacientes com muita vulnerabilidade social, com muita queixa de não ter um emprego, de muitas vezes não ter até um alimento em casa, e poder saber que aquela pessoa está sendo bem assistida, está tendo acesso a um psiquiatra, está tendo acesso a uma psicoterapia, mesmo que breve, é muito gratificante. Muitas pessoas que a gente atende no CAPES são pessoas que realmente jamais teriam condições de buscar um psiquiatra em uma rede privada, de ter acesso a um psicólogo. Então, a grande gratificação é essa, é ver essas pessoas sendo assistidas, em ver a importância do SUS na prática. E quando a gente lê o SUS na teoria, ele é lindo, mas praticar o SUS é uma nova experiência, é um novo olhar. Então, assim, quando a gente vê cada paciente ter uma evolução, como a gente se depara diariamente no CAPES, que é uma aproximação maior, é muito gratificante. É muito bom ver um paciente que tinha um histórico de viver em crise, estabilizado, participando dos grupos terapêuticos, tendo autonomia sobre a sua vida, tendo ali aquele cuidado, né? Porque o CAPES é isso, ele veio para proporcionar essa oportunidade à paciente de que não, você pode ser um sujeito que pode conviver com a sociedade, você pode e tem autonomia sobre sua vida, você pode aqui ter a oportunidade de buscar um tratamento mais humanizado. Então, a grande gratificação de trabalhar no SUS, principalmente no CAPES, é essa, é poder ofertar o serviço para quem não teria condições de arcar numa rede privada. Neires, assim, pelas suas falas, a gente já percebe, né, o quanto você é recompensada, assim, profissionalmente, você busca dar o seu melhor para os pacientes. E, assim, nós gostaríamos de perguntar a você agora como é que você lida com as relações conflituosas com os pacientes e familiares. Então, essa foi uma questão que debatemos na última semana em uma reunião técnica, que a gente conversa muito sobre como a gente pode melhorar o nosso atendimento. Então, um exercício que eu faço muito é que quando eu estou em atendimento, eu não olho para os meus sentimentos, eu olho para os sentimentos do paciente. Então, explicando de uma maneira mais aprofundada. Por exemplo, o psicólogo e o psiquiatra atendendo, ele vai se deparar com o paciente que vai questionar a conduta médica, a conduta profissional do psicólogo, vai questionar a medicação, muitas vezes vai usar falas agressivas e ter um comportamento agressivo, então, muitas vezes muito voltado à ofensa no sentido pessoal ou profissional. E se a gente atende esse paciente olhando para os nossos sentimentos, a gente vai absorver aquilo, a gente vai levar aquilo para casa. Então, quando nós estamos em atendimento, nós não olhamos para os nossos sentimentos, não olhamos para o quanto é ruim estar sendo ofendido, o quanto é ruim estar sendo questionado de uma maneira ofensiva. Então, quando a gente olha para o paciente, o que a gente pode fazer por ele, e não olhando para o que eles estão fazendo com a gente, seja paciente ou acompanhante, a gente consegue lidar melhor com essas situações e não levar aquilo para casa, não guardar aquilo para a gente, né? Como a psicologia diz, recalcar isso para a gente. Então, o psicólogo e o psiquiatra, no dia a dia, se depara muito com a questão do paciente ser agressivo, e a gente até entende quando é o paciente. Mas, sendo bem sincera, os conflitos maiores são com os acompanhantes. Então,
psiquiatra que é muito questionado de maneira agressiva, por que esse medicamento quando eu queria tomar o outro, por que o atendimento durou tantos minutos. Então, tudo isso, muitas vezes, se a gente não tomar um cuidado com a nossa mente, nos desestabiliza. E a gente precisa também ter uma postura de que eu sou profissional técnico, eu me qualifiquei para isso. Então, eu estou aqui para ofertar um atendimento e eu sei o que eu estou fazendo. E, ao mesmo tempo, entender que ali é um comportamento de alguém que está diante do desespero, da dor, de estar ali vivenciando sintomas que ele não reconhece, e na questão do familiar, está diante de uma pessoa, de um familiar, que ele não tem conhecimento do que ele está passando, que ele está com medo do que pode acontecer, mas é justamente isso. O exercício que eu faço, e até conversei em equipe essa semana, a gente não olhar para os nossos sentimentos. Em atendimento, eu não vou olhar para mim, eu vou olhar para o paciente. Ao mesmo tempo que a gente precisa a todo momento usar empatia, porque não é possível eu trabalhar, ou qualquer outro profissional, trabalhar com a saúde mental, com transtornos graves e persistentes, sem usar empatia, sem se colocar muitas vezes no lugar do paciente, no lugar do familiar. Então, além de ser algo que a gente precisa lidar, como foi uma das primeiras perguntas, é um dos grandes desafios que a gente enfrenta no dia a dia, no nosso trabalho. E Anaíris, na sua prática, assim, na sua vivência, né? Você nota que os profissionais de saúde, eles procuram outros profissionais de saúde, né, diante dos desafios, né, que vocês enfrentam, atendendo pacientes na área de saúde mental? Olha, sim. Eu, nos últimos anos, principalmente agora, no contexto pandêmico, eu percebo que os profissionais, eles estão com uma preocupação maior com a saúde mental. Tanto uma preocupação do próprio psiquiatra, quanto dos psicólogos. Então, é algo muito importante. A gente precisa trabalhar a nossa saúde mental. Então, conheço inúmeros psicólogos que saíram do CAPS por desenvolverem transtornos mentais, né? E hoje são pacientes, muitas vezes. Então, é essencial que a gente tenha esse cuidado. Então, no dia a dia mesmo, a gente se ajuda muito. Claro que eu, enquanto psicóloga, não posso atender um colega de trabalho, mas muitas vezes eu posso dar uma dica, muitas vezes eu recebo aconselhamento de um psiquiatra, o que eu posso estar fazendo por mim, e vice-versa, para que a gente possa ter esse cuidado conosco, né? Eu não posso cuidar de alguém se eu não cuidar de mim primeiro. Eu não posso ofertar um bom trabalho, um bom atendimento se eu não estiver bem. Então, é uma preocupação que vem crescendo cada vez mais entre os profissionais, principalmente profissional ligado a transtornos graves e persistentes, como é os profissionais que trabalham no CAPS. E Anaíris, você tem alguma mensagem que você queira deixar para nós que somos estudantes e futuros profissionais da área da saúde mental? Então, a mensagem que eu deixo é justamente essa, da empatia, porque para que a gente possa exercer um bom trabalho no que se refere à saúde mental, o que a gente mais usa, apesar do nosso conhecimento que a gente adquire na faculdade, é a empatia. Então, para eu ser uma boa psicóloga, eu preciso ter empatia. Para eu ser um bom psiquiatra, se fosse o caso, eu preciso ter uma empatia. E essa empatia, ela começa na faculdade, né? Então, essa empatia começa entre os nossos colegas. Então, se eu me preocupo com a minha saúde mental, e se eu me preocupo também com a saúde mental do meu colega de sala, eu vou repetir essa ação quando eu estiver na prática. Então, eu acho isso essencial. Então, isso é algo que eu me deparo diariamente no dia a dia com os profissionais da psiquiatria. Então, eu percebo uma grande empatia por mim,
uma grande empatia pelo meu trabalho, um grande reconhecimento entre nós. Então, se isso já começa na faculdade, fará total diferença na prática. Então, eu percebo o quanto o meu trabalho é bom, porque eu percebo uma valorização do psiquiatra com a minha profissão. E vice-versa. Então, quando a gente já trabalha isso em sala de aula, faz total diferença na nossa prática. A gente agradece a sua participação, Anaíris, e desejamos, desde já, boa sorte ao longo dessa sua jornada profissional. E aí agora a gente finaliza esse podcast sobre as dores e as delícias de ser um profissional da saúde mental. Até a próxima. Muito obrigada, Obrigada pelo Anaíris. convite. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês.